Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Então tá bom demais. E aí, como é que você está? Tudo na paz? Reinando em vida? Então tá bom demais, é isso aí. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, sou seu irmão em Cristo, amém? E esse é o canal Gustavo Miranda falando da graça. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dá o seu like, nos ajuda a levar esse evangelho aonde houver um eleito do Senhor, amém? Não sou nenhum expert em graça, mais uma vez aqui eu afirmo, mas o que sei, né, o que eu entendo, o meu entendimento da graça de Cristo, eu tento compartilhar com os irmãos, amém? E é isso aí. Então, quero agradecer a cada novo inscrito, né, que estão se inscrevendo aí. Em geral, agradecer a cada um inscrito aqui no canal, de coração, por essa força, né? Porque para mim é muito importante essa força que os irmãos estão me dando, tá bom? Então é isso. Vamos pro vídeo? Mente de Cristo ativada. Pede o Espírito Santo para abrir o seu entendimento. E vamos pro vídeo. Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eleitos do Senhor, mais que abençoado em Cristo Jesus. Estou passando aqui mais uma vez para falar mais um pouquinho sobre a graça de Cristo. Mais um pouquinho sobre esse evangelho que nos liberta a nossa mente, né? Dessa escravidão religiosa, essa escravidão religiosa que nos traz que vem pregando a lei de Moisés para poder cauterizar a nossa mente, para poder colocar um véu no nosso rosto, para que nós não possamos ver que a lei de Moisés já acabou, assim como Moisés fez lá no antigo pacto, né, colocando o véu sobre o rosto daquelas pessoas para que eles não vissem que a lei era transitória. Assim também eles fazem nos dias de hoje, né? Pregando a lei de Moisés, colocando um véu sobre o seu rosto, para que você não possa ver que a lei de Moisés acabou, foi aniquilada. Romanos 10:4, a lei foi encerrada. Cristo pôs um fim nessa lei, amém? Então, vamos para o texto, lá em Marcos 7, vamos do 5 ao 7, beleza? Vamos lá ver o que está falando? Depois os fariseus e os escribas lhe perguntaram: por que os teus discípulos não andam conforme a tradição dos antigos? A tradição dos antigos, a tradição, não o evangelho, nada a ver com lei, nada a ver com graça. Isso era uma tradição, era a doutrina deles, né? Não anda conforme a tradição dos antigos. Em vez de comer pão com as mãos sem lavar. Ali ele estava fazendo um questionamento com Jesus de Nazaré. Por que os discípulos deles não lavavam a mão para poder comer? Que o povo dele tinha essa tradição. O povo judeu tinha essa tradição de fazer isso. Mas isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso era isso era tipo uma doutrina de homens. Que tipo hoje que eles colocam sobre a vida das pessoas, né? Que tem muitas doutrinas aí. E aquilo ele estava colocando aquela doutrina sobre aquele povo. Ele estava colocando aquela tradição sobre aquele povo. Mas não tem nada a ver com o evangelho, não tinha nada a ver com a lei. Era deles, era coisa de homens. Amém? Então vamos lá para o 6. E Jesus, né, e ele lhes respondeu. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha como isso é forte, né? Deus estava falando, Cristo estava falando, Jesus de Nazaré, no caso, aqui, Jesus de Nazaré estava falando, né, que eles faziam aquilo tudo por honra própria. Eles falavam das escrituras, mas trazendo a glória para si mesmo, tentando se encher daquela glória de homens, né, aquela glória humana, trazendo o foco para eles, né, porque eles eram sabidão, porque eles eram tal, né, cheio de Deus e tal, como a gente vê nos dias de hoje, amém? Então ele estava, Jesus de Nazaré estava ali
respondendo eles e falando, né, dando uma dura neles ali, porque aquilo para ele não significava nada. Isso para Deus, essa honra humana, né, não significa nada para Deus. Amém? Então vamos lá de novo para o 6. E ele lhes respondeu, bem profetizou acerca de vós, Isaías, acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eita glória, né? Então, aqui o texto está explicando tudo, né? Que eles achava que era o santão, humanamente falando, se achava o cara, mas para Deus isso não tinha importância nenhuma, meus irmãos. Amém? Deus vê de outra forma, né? Então vamos pro 7, né? Vamos encerrar aqui no 7. Que está escrito assim, ó. Eles, porém, me honram em vão, ensinando como doutrinas, mandamentos humanos. Olha lá o que ele está falando. Eles, porém, me honram em vão, ensinando como doutrinas, mandamentos humanos. Então Cristo estava ali falando, né? Jesus de Nazaré, melhor falando, estava ali falando que eles, né? Que aquele povo, né? Olha lá, ó, eles, porém, me honram em vão. Ele estava falando que era em vão. Aquele povo está falando dele, porque ele não estava falando para a honra de Deus, ele estava falando para a tua honra própria, né? Para o seu ego, entendeu? Então é isso que ele estava falando. Eles, porém, me honram em vão, ensinando como doutrinas, mandamentos humanos. Era isso que ele estava falando ali. Aquele povo estava ensinando aquilo ali de lavar as mãos. Não tinha nada a ver com o evangelho, não tinha nada a ver com Deus, era deles, era coisas humanas, né? Não tinha nada a ver com o evangelho, nada a ver com Deus, né? Assim, e aqui que eu quero deixar um parênteses, assim está acontecendo nos dias de hoje, meus irmãos. As pessoas, os líderes, né, as instituições religiosas estão cheias de doutrinas humanas, essa doutrinas humanas que não que isso não faz diferença para Deus, isso não vai fazer diferença nenhuma para Deus, isso coisas humanas, então só vai servir para você aqui na sua carne, isso não vai mudar nada espiritualmente, isso só vai te sobrecarregar de doutrinas de homem, meus irmãos. Esse negócio de, não pode cortar o cabelo, não pode usar batom, não pode fazer isso, não pode... Meus irmãos, doutrinas de homens. Doutrinas de homem. Não tem fundamento no evangelho. Não tem fundamento no evangelho. São doutrinas de homens. Então é isso, meu irmão. Hoje está cheio de doutrinas de homens, né? Sobrecarrega as pessoas com doutrinas de homens. E as pessoas pensam que estão servindo a Deus, mas não. Ela está servindo aquela instituição. Ela está servindo aqueles pastores, aqueles líderes daquela chamada igreja que elas estão pertencendo. Entendeu? Então não tem nada a ver com a doutrina, aquelas doutrinas não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver num âmbito espiritual. Aquilo é para eles doutrinar você, para poder manipular você, para poder chegar aonde eles querem, que é o seu dinheiro, né? Então, meus irmãos, hoje nós não estamos mais doutrinados por homens. Hoje, na graça de Cristo, nós somos doutrinados pelo Espírito. Hoje você não precisa de ninguém colocar a mão na tua cabeça para orar por você. A palavra fala que se você crê, você é selado com o Espírito Santo. Então, você mesmo pode fazer isso, meu irmão. O mesmo Espírito que está dentro do tal santarrão, que é o tal líder religioso, está dentro de você, meu irmão. O mesmo Espírito. Só que eles falam porque eles pagam preço, porque ele faz isso, aquilo, eles mais cheio de Deus que você, meu irmão. Não existe isso. O Espírito é sob medida, não tem jeito do tal santarrão religioso ser mais espiritual do que você, ter mais de Deus do que você. Não existe isso. Aquilo é para trazer a glória para ele, aquilo é só carnalidade, meu irmão. O mesmo Espírito que está dentro daquele santarrão que fala que passou 20 dias no monte, que fala que passou 20 dias fazendo jejum,
é o mesmo que está dentro de você, meu irmão. É o mesmo, meu irmão. Então, meu irmão, aquilo que ele está fazendo, aquilo é carnalidade. Jejum, monte, é carnalidade. Isso não traz benefícios para a sua vida espiritual, meu irmão. Amém? Então, meu irmão, eu quero dizer para você, meus irmãos, não prego aqui contra os meus irmãozinhos que estão enganados no sistema. Pelo contrário, eu quero trazer a verdade do Evangelho para que o Espírito Santo abra a tua mente, para que você não seja mais escravo, porque Jesus te libertou, Jesus te deu aquela liberdade naquela cruz. Então, meu irmão, não seja escravo de homem. Jesus te libertou, Jesus pagou o preço naquela cruz, né, pelo aquele povo, né? Jesus pagou o preço na cruz pelo aquele povo. Então, fazendo ali um só povo, grego e judeus, né? Então, meus irmãos, não nega esse sacrifício. Hoje você não depende de homem para nada, você não depende de um templo para nada. Se você quiser ir no lugar para se reunir, para estar em comunhão, para estar ali com os irmãos, conversando e aprendendo sobre a palavra, sobre o Evangelho, amém, meu irmão. Mas deixa eu te falar, você não é dependente daquele local que você vai. Ali, os santos ali, são vocês. Se vocês saírem dali, aquele lugar é um lugar comum. Quando eu falo santo no espírito, porque na carne ninguém consegue se santificar pela carne. Eu falo que são os espíritos perfeitos que estão ali dentro. Quando esses espíritos perfeitos que estão ali se reunidos como igreja, sai, aquilo ali vira um lugar vazio, que qualquer coisa que colocarem ali para fazer vai funcionar, porque ali só é um local vazio, porque ali os espíritos perfeitos do Senhor que está ali, que são vocês, meu irmão, que são os espíritos perfeitos que Cristo aperfeiçoou naquela cruz, trazendo você, te dando essa dádiva de ser filho de Deus. Amém? É isso aí, meus irmãos. Então, não fique mais sob doutrinas de homem. Não fique mais, né? não aceita mais homens guiar a tua vida. Esse negócio de pular, isso não é santidade, isso é carnalidade, meu irmão. Vamos estudar mais sobre a graça de Cristo. Só isso que eu te peço, meu irmão. Não estou aqui para convencer ninguém, porque eu não consigo convencer ninguém. Mas eu te peço, meu irmão, vamos estudar sobre a graça, sobre o Novo Testamento, sobre Cristo, não sobre a lei de Moisés, que a lei Cristo já cumpriu. Ninguém tem que viver rituais da lei mais, porque Cristo, em Romanos 10:4, ele cumpriu a lei. Então, meus irmãos, a única coisa que eu te peço, estuda sobre a graça de Cristo. Estuda. Porque o Espírito Santo é quem vai tirar esse véu do seu rosto. Eu não consigo convencer ninguém. Mas o Espírito Santo, através do Evangelho, ele consegue tirar esse véu de Moisés do seu rosto e você enxergar essa graça maravilhosa que Cristo nos deixou para viver. E aí passar a reinar, né? Que o reino é aqui agora. O reino é ser feliz. O reino é estar bem. Isso é reinar em vida. Então, meus amados, vamos reinar em vida. Para isso, Cristo nos deixou e nos deu essa liberdade, né? Quando eu falo liberdade na nossa mente, né? Nos tirou dessa escravidão que tinha a nossa mente. E hoje somos mente liberta, né? E hoje vivemos o fardo leve de Cristo. Hoje vivemos, né, a nova aliança, né? A velha ficou para trás como história e hoje vivemos um novo tempo, uma nova aliança. Bem, é isso aí. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Gustavo Miranda falando da graça. Deixa seu like e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Amém? Um abraço, meus irmãos.